pessoal, estamos aqui dando início ao terceiro podcast, Tabela, eu, Leandro Denardi. Felipe Rodrigues Super. Hoje a gente vai fazer a segunda parte, a gente começou no segundo episódio tratando sobre as fases do treinamento, a gente deu breves comentários sobre o que é a fase do treinamento, as suas possíveis divisões, as suas possíveis nomenclaturas. Hoje a gente vai dar uma simulada, a gente dividiu em 3 fases, e a gente vai tentar comentar um pouco que cada fase que a gente acredita que deve ser trabalhado. Então a nossa discussão vai girar em torno disso. Começa com o professor Felipe falando aqui um pouco sobre a fase da iniciação. Isso é claro, né, gente, que vocês daí vão adaptando tudo, vão absorvendo o que vocês acharem coerente de acordo com a realidade de trabalho de vocês, né? Então o que a gente fez aqui, o professor Leandro, né, nesse sentido das fases do aprendizado? Dividimos em 3 fases: iniciação, intermediário e o rendimento. Vamos começar com a iniciação. Então vamos fazer no sentido assim, que nós organizamos em tópicos, né? E daí o professor Leandro vai falando no meio da minha fala, e eu vou citando os tópicos aqui, e a gente vai debatendo no sentido do que é importante em cada fase, pra gente falar os dois o que a gente pensa no sentido daquela fase. Entendendo que desde a iniciação, passando pela intermediária e terminando no rendimento, a gente vai sempre do simples pro complexo, certo? Isso aí. Beleza, então na iniciação, primeiros contatos e estímulos com a bola. Então é importante realizar atividades que eles estejam sempre com a bola, para eles se habituarem a ficar com a bola, gostarem de ficar com a bola, até porque daqui a pouco o Leandro vai falar um pouquinho mais disso, que nessa fase tem o egocentrismo da criança, né? Então é legal eles ter atividades com muita posse de bola e muitos estímulos com a bola. E eu separei também, isso é uma coisa, eu separei em tópicos aqui que são próprios meus, e que até o Leandro gostou aqui, quando a gente estava comentando antes aqui pra gente organizar, em 4 entendimentos na iniciação que a criança precisa ter. Iniciação no sentido de 5 a 7 anos, né? Então esses 4 entendimentos são muito importantes para eles serem estimulados durante os seus treinamentos, tá? Onde faz o gol, qual gol que tu defende, quem são seus colegas e quem são seus oponentes durante o jogo. Então, separamos esses 4 entendimentos importantíssimos para serem estimulados o maior tempo possível na hora dos treinamentos. Eu acho que esse entendimento que tu fala, Felipe, ele também está linkado com a lógica de jogo, né? Sim. Que seria do ataque ter a bola, progredir no terreno e finalizar, e da defesa recuperar a bola, impedir progressão e impedir finalização, né? Eu acho que eles estão linkados e a gente pode começar a trabalhar isso também desde os menores de uma forma de brincadeira, né? O que tu comentou antes da questão de ser egocêntrica, a criança dela querer muito a bola e se aglomerarem muito em cima dela. A gente vê muitos times das pequenas tentando jogar por passe. É legal, é bonito de ver, mas talvez eu poderia aproveitar esse egocentrismo da criança para desenvolver a condução, né? Como a criança gosta de estar com a bola, talvez seria o melhor momento para mim pensar em atividades no treinamento que desenvolvam isso, já que o que ela mais gosta é ter a bola com ela, né? E a gente já comentou no primeiro podcast, no podcast que a gente gravou anteriormente, que a criança tem que ter a principal nessa fase, e nós batemos nessa tecla e estamos nos tornando até repetitivos, mas é que o mais importante nessa fase é a criança ter prazer em praticar a modalidade. Prazer não combina com cobrança, prazer não combina com resultado. Prazer combina em brincadeiras, em motivação, e ela gostar e ela perguntar pro pai que horas que é o treino, pai, que horas que a gente vai jogar futsal, que horas que a gente vai jogar futebol. Isso é o mais importante nessa fase de iniciação. E essa cobrança, esse prazer, ele tá linkado também com as competições, né? O que a gente vê muito é que as competições na base, na iniciação, ela reproduz muito o modelo do adulto, que é um modelo de muita cobrança, um modelo que visa só o resultado. Então talvez, se a gente conseguisse, é até um tema de um próximo podcast pra gente conversar, como adaptar regras pra iniciação, né? Que a gente possa fazer todos os meninos jogar e que seja prazeroso pra eles essa disputa de um torneio, de uma competição. Essa adaptação das regras é polêmica, então vai ter mais uma ideia para o nosso próximo conteúdo de podcast. Então, entre iniciação, intermediário e rendimento, vamos para o intermediário. Dentro da iniciação, outra coisa que a gente pode destacar é que a gente tem que dar
todo tipo de vivência de movimentos para essas crianças, né? Boa. Que é uma... Os coordenativos, né? Isso, os coordenativos, Boa. porque é uma fase sensível para isso, né? Então, hoje em dia a criança ela brinca muito menos, então cabe às escolas de futebol, ao clube, já começar desde o início, desde cedo, dar esses estímulos coordenativos, dentro de brincadeiras, dentro de exercícios que sejam só coordenativos também. Boa lembrança, boa lembrança. Então vamos lá no intermediário. Quais são os tópicos importantes do período intermediário ali nas fases de aprendizagem? Posicionamentos gerais, nesse sentido de posicionamentos gerais, dentro do futsal, os alas, qual a posição que defende, e daí tu olhando de cima, eu sempre dou um exemplo de posicionamentos gerais, é tu olhar de cima, lá de cima da arquibancada do teu treino, lá no campo ou no ginásio, e tu vê um posicionamento, tu vê que o quarteto ou os 11 do campo estão bem posicionados, relativos a quem faz parte da defesa, quem faz parte ali da construção e quem faz parte do ataque. Então, posicionamentos gerais. Aprimoramento dos gestos técnicos, né? Daí, tipo, como daí as atividades podem ser um pouquinho mais elaboradas, a cobrança nessas atividades mais elaboradas pode ser na cobrança técnica, né? Então, a questão de finalização, questão de passe, questão de recepção, de condução, precisam ser mais cobradas essas atividades nesse período intermediário de aprendizagem. Eu acredito que nessa fase, Felipe, do desenvolvimento ali, da fase de treinamento, desculpa, do nível intermediário, a gente tem que focar bastante na tática individual, né? Acho que a maior porcentagem do nosso treino tem que ser no desenvolvimento individual do atleta, no ele saber o que fazer em cada situação, a gente passar gatilhos para ele, de como ele pode proceder, as possibilidades que ele tem, e ele perceber isso dentro do treinamento também, do que ele pode fazer em cada situação que ele vai vivenciar dentro do jogo. E o importante, falando num geral agora, que daí a gente vai conversando, vai linkando assuntos que ficaram para trás, ou assuntos que engloba todas essas fases, né? Aí vão perguntar, e a tática, onde é que tá? Nós estamos na iniciação, nós estamos no intermediário, a gente não falou de tática. Talvez no entendimento de quem está escutando, a gente não falou, mas eu posso lembrar vocês no sentido assim, ó. Tu falar pra criança onde ela faz gol e onde ela defende na fase de iniciação não é uma tática também? Ela não vai ter que se posicionar para defender o alvo do gol que ela tá defendendo. Então, ela não vai ter que se posicionar e criar estratégias para junto com os seus colegas fazer o gol no alvo que ela tem que fazer o gol na fase da iniciação. Então, isso é tática. Isso também é tática que a gente pode conversar com os pais e ter ideias que isso também faz parte da tática do jogo. Muitas pessoas têm entendimento que a tática é a formação, né? No campo, por exemplo, um 4-4-2, ou no futsal um 3-1, 4-0, mas é muito maior que isso, né? Como o Felipe falou, a tática é a gestão do espaço de jogo. É como o atleta vai gerir o espaço que ele tá ali, como ele percebe o ambiente. É a forma como ele vai resolver os problemas que vai apresentar no jogo. E dentro disso, a tática individual colabora muito a ele perceber essas formas de resolver o problema, né? Então, como era importante na iniciação e a fase intermediária também pega, é importante a gente continuar trabalhando aspectos físicos, aspectos coordenativos nos alunos. Exato. Porque os indícios falam que até os 12 anos é a fase sensível do desenvolvimento, então a gente não pode perder essa etapa, porque depois fica muito difícil a gente recuperar esse tempo perdido nesse quesito do aspecto coordenativo. A fase da visão periférica também até os 12 anos ela não está completa, né? Então tem mais essa questão ainda. E ainda no intermediário, para finalizar o intermediário aqui das fases do aprendizado, fase intermediária. Apresentações também de situações reais de jogo. O que seriam situações reais no tópico aqui que a gente nos tópicos que a gente organizou? Situações reais 3 contra 1, o 2 contra 1, o 1 contra 1, né? A parte coletiva e parte individual, que são situações reais dos jogos e corriqueiras do jogo. Um 3 contra 1, um 2 contra 1, aí vai pro campo, um 5 contra 4, né? Pra gente ter essa situação, que é a situação real de jogo no setor, que geralmente no campo e no futsal, a bola tá num setor, há superioridade. Geralmente há superioridade. A gente tem que treinar essas situações corriqueiras do jogo, né, Leandro? Isso, e é uma fase que, além disso, a gente também tem que procurar possibilitar aos alunos que eles vivenciem o maior número de situações, como o Felipe falou, tanto no futsal quanto no campo, e principalmente o maior número de posições que ele puder vivenciar no treinamento. Exato. Eu não posso, a gente comentou na primeira parte desse episódio sobre especialização precoce,
A gente não pode especializar um menino com 9, 10, 11 anos numa posição. Ah, tu vai ser zagueiro, tu é zagueiro hoje, tu vai ser zagueiro. Não, a gente tem que tentar o máximo possível testar ele em várias posições para entender a característica desse atleta, né? Exato. E também a organização de jogos amistosos e a introdução, né? A introdução do ambiente competitivo, né? Então, o ambiente competitivo, organização de jogos amistosos, introdução de torneios, mas sempre pensando e organizando, sempre com muita coerência, o nível que a sua escola está, o nível que as suas crianças estão, para o nível da competição, né? Para não causar um desânimo, não causar uma desconfiança no trabalho. Então, não quer dizer que as crianças não vão chegar no nível que está a competição, no nível mais alto. Mas quer dizer que naquele momento elas estão naquele nível e é naquela competição daquele nível que elas têm que introduzir esse ambiente competitivo. Então, intermediário, mais alguma coisa, Leandro? Não, eu acho que a gente já pode passar pro alto rendimento, Felipe. Alto rendimento, então. Aí, alto rendimento, segundo os tópicos aqui que a gente organizou, evolução tática, né? Então, cada setor tem suas manobras, no caso do futsal. Tu tem uma manobra de saída de bola, tu tem manobras de lateral, tu tem manobras de saída de pressão. Aí no campo, tu tem a tua organização de saída de bola, tu tem a tua organização na construção ali na zona de meio, tu tem a tua organização e os teus deslocamentos na fase ali de finalização. Então essas manobras e esses posicionamentos mais táticos, de acordo com cada setor do jogo, aí a gente foca já no rendimento, né? Questão de padrões de jogo também, aí é aquilo que o Leandro falou antes, é o 4-4-2, é o 5-3-2, é o sistema 3-1 no futsal, é a saída em 4-0 no futsal. Então é a introdução desses padrões para que esses padrões sejam usados no momento mais propício do jogo, que é o mais difícil de tu passar, mas com muito estímulo, com muito treinamento, para eles terem discernimento. Aí vem o foco maior na tática coletiva que a gente tinha conversado antes, né? Isso. Que vem a diferença desde a iniciação pro intermediário, do simples pro complexo, né? E esse alto rendimento, essa fase, ela engloba tanto o sub-20 quanto o profissional, então as questões físicas elas estão muito presentes. Questão de força, velocidade, agilidade, então o treinamento físico ele é muito mais avançado do que nas outras idades. Exato, e daí aqui no período intermediário a gente já podia iniciar as situações especiais que o professor Marquinhos Xavier chama, que é as bolas paradas, né? Jogadas ensaiadas de faltas frontais, faltas laterais, jogadas ensaiadas de escanteio no caso do futsal. Aí no futebol de campo, o posicionamento de bola parada ali, escanteio defensivo, escanteio ofensivo, essas questões mais especiais que acontecem no jogo serem introduzidas com mais foco no período de rendimento aqui. Competições reais daí, situação de datas de jogos, viagens, suas rotinas dessas competições, focar também em se cuidar fora, você cuidar o sono, cuidar questões de alimentação também, fora dos treinos e da quadra do campo, né, Leandro? Claro, eu acredito até que tu pode adaptar algumas dessas situações, por exemplo, do goleiro linha, o jogo especial 5-4, num período intermediário ali. Desde que tu saiba adaptar isso à categoria. Tu não pode, o que a gente comentou antes também, é cobrar um rendimento no goleiro linha de um sub-13 do mesmo sub-20, né? Exato, muito importante esse sentido. Por que a gente não colocou isso no período intermediário? Porque não é o foco. Não quer dizer que não seja introduzido. Tem que ser introduzido num período, mas com uma cobrança a nível intermediário, né? O importante é saber o nível das cobranças, né, Leandro, de cada situação que tu expõe a criança em cada período desses, né? É por isso que é importante o clube ter um direcionamento para o professor se guiar nesse todo esse processo de ensino-aprendizagem do aluno. Pois é, gente, esse vídeo, esse áudio ficou um pouquinho mais longo, mas a gente tentou colocar as nossas ideias, minha e do Leandro, nas questões dos períodos de aprendizagem. Eu acho que foi legal. Claro que aquilo que a gente falou antes, tentem absorver de acordo com o cenário que vocês estão introduzidos, né? Espero que a gente tenha ajudado aí, esperamos os feedbacks, esperamos os comentários, né? Esperamos principalmente da galera que trabalha com o futsal e com o futebol, né, Leandro? Não é nenhuma verdade absoluta, como a gente falou, que a gente vem passar aqui. Só foram nossas opiniões sobre alguns tópicos que a gente tem sobre cada fase do treinamento. Certo, pessoal? Aguardamos seu feedback, escuta o podcast no Spotify, no SoundCloud, curte nossa página no Instagram e no Facebook.
E um grande abraço, gurizada. Valeu, pessoal. Se conecte com a gente nessa novela. Valeu.